vamos bater um papo aqui sobre o maior investidor da Bolsa de Valores brasileira. É o CPF que mais investe hoje em ações, né? Ele recebe nada mais, nada menos que mais ou menos 1 milhão, por volta, né, de 1 milhão por dia em dividendos. Mas claro que não foi do dia para a noite, né? Ele é o maior, não é à toa que ele é o maior investidor. Ele tem mais de 50 anos que investe na Bolsa de Valores brasileira. E como foi que ele chegou nessa estratégia? Como foi que ele descobriu esse método de investir em ações? Ele fala assim, ações garantem o futuro, né? Uma carteira previdenciária de ações, como ele costuma falar. Luiz Bassi Filho, para quem não conhece, ele foi um menino pobre, filho de uma mãe espanhola com um pai italiano. E o pai dele morreu quando ele tinha 1 ano de idade, e ele viveu sempre no Brás, né? Ele teve uma vida muito pobre. E ele fala assim, ó, não tem nada de poético, nem de bonito, né, na minha infância. Foi uma infância muito dolorida. E essa infância dolorida que fez com que ele trabalhasse e pensasse em prol de ganhar mais dinheiro para sair daquela pobreza. Esse era o objetivo dele, não era enricar nem nada disso, era sair da pobreza. Essa foi a mola propulsora da vida dele, de ganhar dinheiro para sair da pobreza e, como, além de ganhar dinheiro, também multiplicá-lo. Então, isso impulsionou ele. E ele teve essa infância dura e também teve algumas sabedorias, né? Ele já começou a vida sendo engraxate, quando era bem pequeno, engraxate. A mãe dele trabalhava no cinema, aí ele também vendia passas, vendia doces ali no cinema. Então ele desde novo teve que se virar, porque ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Aí a mãe sempre colocou ele para estudar. Aí ele fez contabilidade, depois administração e logo ele foi trabalhar na Bolsa de Valores. Lá ele observou que muitas pessoas ganhavam dinheiro, né? Muitas pessoas mudavam de vida na Bolsa de Valores e outras também perdiam dinheiro. Mas ele ficou ali observando, trabalhando na Bolsa de Valores, sempre observando. Existiam as pessoas que investiam e também existiam os especuladores que compravam e vendiam ações, às vezes com lucro, às vezes com prejuízo. Então, com essa observação dele e essa vivência, ele chegou em uma estratégia, que foi o quê? Ações garantem o futuro. Mas de que jeito? Qual é essa estratégia? A estratégia é a seguinte, ele fez um plano de quê? Comprar ações perenes, que são ações perenes porque pagam dividendos periodicamente. Tem um histórico bom de pagar dividendos. Não são empresas que também estão endividadas. Então, empresas que pagam bons dividendos, empresas sólidas, que têm um histórico bom. Ele observou que tinha alguns setores que não iam muito bem na Bolsa, como setores como construção civil, varejo, saúde, prestação de serviços, turismo. Eram setores que às vezes pagavam dividendo, às vezes não pagavam dividendo, geralmente tinha um histórico negativo de prejuízo. Então, ele pensou, vou fugir dessas empresas. Sobrou o quê? Empresas mais sólidas, que seriam o quê? Setores como setores de bancos, né? Porque banco é difícil dar o quê? Prejuízo. Sempre o banco dá lucro. Então, ele falou, é um caminho. Banco, depois ele foi para o setor o quê? De elétricas, porque se você viajar, deixar sua casa fechada, não fui para casa, não dormi em casa, fiquei 1 mês fora de casa, você vai ter que pagar aquela conta de energia. Então, a companhia elétrica, ela sempre tem um bom lucro. Mesmo todo mundo tem que pagar aquela conta ali, não tem jeito. Então ele imaginou também, bancos, setores de companhias elétricas, depois ele pensou um outro também, de coisas essenciais, plano de dados do celular, né? Hoje, né? Seria as de telecomunicação, também é um serviço essencial, também são empresas que geralmente dão lucro. Outro também setor foi o setor de seguro. Se você tem um carro, você tem um seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa. Então, o seguro, a maioria das pessoas o quê? Paga independente. Você paga ali o seguro do carro, você não quer que seu carro sofra um acidente, mas você paga sempre o seu seguro em dias, prevenindo um roubo e um prejuízo maior. Então, essas seguradoras, né, vamos dizer assim, elas também têm uma receita boa e uma previsão de lucros bom também. E pagam também bons dividendos. Então, essas empresas e esses setores foi que ele visualizou que seria um bom negócio virar sócio dessas empresas. E assim ele fez por mais de 50 anos.
né? Por exemplo, alguém pode falar, poxa, será que a ação é segura ou não é? Ele falou, o único jeito, e ele diz assim, o único jeito que eu conheci de enricar com ações foi comprar a ação, guardar a ação e reinvestir os dividendos. Ou seja, uma ação, quando, na visão de Luiz Bassi Filho, quando você compra uma ação, você compra ela, teoricamente, para nunca vender. Sempre só ficar recebendo os dividendos. É como se fosse uma vaquinha de leite. Você comprou ali a vaquinha de leite, você não quer vender amanhã a vaquinha de leite. Que seria uma atitude especulativa, comprar e vender. Você quer comprar aquela vaca de leite, que seria ação, né? Deixar ela lá dando frutos, dando dividendos mensais. Então, essa foi a estratégia que ele teve. E assim ele fez. Comprou a ação, deixou lá e ficou pegando um montante de dividendos e reinvestindo. Pegando um montante de dividendos e reinvestindo. Então, esse foi o segredo do sucesso dele hoje. Até hoje, ele é vivo, ainda continua investindo e ainda continua com essa mesma estratégia. Não mudou a sua estratégia com o passar de mais de 50 anos. Tanto é que algumas pessoas falam assim, Luiz Bassi, ação é um investimento seguro? Ele diz que sim. Por exemplo, lá perto da década de 90, que teve aquele problema com o Fernando Collor de Mello, que ele confiscou o dinheiro da poupança e tal, pronto, é um exemplo. Hoje ele até diz assim que o dinheiro investido em boas empresas, em ações, é mais seguro até que uma poupança da Caixa Econômica Federal. Por quê? Na época mesmo de Collor, que foi confiscado o dinheiro, quem tinha dinheiro em renda fixa, na poupança, todos esses tiveram problema. Porém, quem tinha dinheiro em ações não foi afetado. Então, é um exemplo aí que ações também têm a sua segurança. Se você escolher essas empresas de setores fortes, né? Sólidos, perenes. É engraçado que a gente vê um investidor desse com tanto tempo e ele fala simplesmente como é a estratégia dele. E realmente é muito claro você visualizar essa estratégia. E ele usou durante tantos anos. Investir é algo simples. Já muitas pessoas usam a questão das ações para especular, que é comprar e vender ações e às vezes ter lucro e às vezes ter prejuízo, como se fosse um jogo. E realmente tem uma ciência por trás aí de um investidor já bem tarimbado e que continua há mais de 50 anos com essa mesma estratégia. Então, algumas premissas que ele fala é você sempre ser investidor, não ser especulador, escolher empresas que pagam dividendos acima de 1% ou de 6%. 6%, né? 1% é pouco demais. Então, empresas que pagam dividendo acima de 6%, internacionalmente, é um bom dividendo. Outra premissa de Luiz Bassi é que você não deve investir em fundos de investimento de nenhuma natureza. Ele é adepto mesmo às ações. Outra coisa também, evitar também empresas que estão recentes na Bolsa de Valores, chamado IPO, né? Empresas que fizeram IPO, oferta pública inicial. Ele sempre recomenda você pegar empresas que já estão na Bolsa há um bom tempo e tem um bom histórico. Alguns exemplos aqui de empresas desses setores que o Luiz Bassi prioriza são empresas como Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, empresas elétricas como a Taesa, Semig, então, e diversas outras empresas com esse mesmo raciocínio. Então, lembrando que aqui não foi nenhuma recomendação de investimento. Aqui foi apenas um exemplo de empresas. Então, quando você for fazer o seu investimento, lembre-se, o dinheiro é seu dinheiro. Você não tem que ir na conversa nem na indicação de outras pessoas. Você tem que pegar, estudar, ler os livros, assistir cursos e tentar entender onde você vai colocar o seu dinheiro. Lembre que esse dinheiro é seu. Você tem que colocar ele em um lugar seguro, que você tenha aquela consciência da empresa que você está investindo, que você conheceu o histórico daquela empresa, que você analisou bem e teve assim a sua própria visão. Não porque o A, B ou C, ou qualquer pessoa, amigo, ou qualquer pessoa falou, invista seu dinheiro naquela empresa tal. É aí que acontece o erro, é aí que acontece a perda do dinheiro, entendeu? Então você tem que sempre estar atento, né, em onde você coloca o seu dinheiro. Então, quer investir em ações? Procure conhecer mais ações, procure estudar, procure ler mais um pouco sobre, procure acompanhar
notícias, sites, tente entender como funciona esse mercado. E lembrando, o caminho para ações é comprar, guardar e reinvestir em boas empresas.